Hoje começa um novo quadro. Primeiramente, olá físicos, futuros físicos aí, futuros cientistas. Começando aí mais uma temporada. Hoje, por sua vez, infelizmente a gente está um pouco sozinho aqui, não tem o grupo completo, mas, enfim, tentaremos fazer o máximo possível. Hoje começamos mais um quadro, um quadro muito importantíssimo para mim e também para os nossos entrevistados, que é o quadro que fala um pouquinho da vida acadêmica aí dos nossos queridíssimos alunos, cursandos, graduandos em física. É um bate-papo que a gente tem, que vai ter todo mês aí, um bate-papo entre os alunos para ver a sua vida acadêmica, sua vida pessoal, contar um pouquinho das experiências, né? E hoje nosso convidado especial, aqui podemos assim dizer, né? Vocês já conhecem já de vários podcasters, né? Nosso amigo Tiago de Oliveira, ele que nasceu lá na Vila Valquíria, no Rio de Janeiro, carioca da gema, né? Nasceu em 19 de março, de abril, aliás, de 1993. 26 anos. 26 anos, muito né, tempo, cara. E aí, Titi, se apresenta aí para o nosso podcast novamente. Boa noite a todos. 12 graus, cara, em Petrópolis. Está frio graus, aqui. Meu nome é Tiago Vieira de Oliveira. Alguns me chamam de Titi, né? Carinhosamente. Para quem lembra do Titi também, do último desse do Einstein, né? Do podcast do Einstein, o Titi é mais conhecido aqui como Titi do Éter, né? Eu gosto do rap. Então, vamos lá. Agora se converteu. Eu tive duas grandes. Tive rupturas, né, na minha vida acadêmica, né? Teve um tempo que eu estava me dedicando à filosofia da ciência, à história da ciência, que foi para mim um grande avanço. Aprendi com a Esther Guerra e com Marcos Correia, que foram decisivos para a minha formação na área humanística, né, digamos assim, do ensino de física, necessariamente. A Esther foi responsável por meio que me levar para esse lado do ensino, que a gente trabalhava no PIBID juntos, e ela sempre teve uma pegada mais ligada à parte humanística da ciência, né? Ela tem uma visão, uma chave hermenêutica, né, de mundo do materialismo dialético. Ela é uma marxista convicta. E não necessariamente que isso me influenciou a estudar a história da ciência, mas pelo menos a questão da visão crítica, né, que ela possui. Então isso me trouxe muitas vantagens de ficar perto dela, de trabalhar com ela um tempo. Com a Júlia também, que a Júlia hoje está fazendo engenharia ambiental, ela saiu, mas a Esther publicou um trabalho que foi até na UFRJ, no encontro do PIBID, que ela falava sobre filosofia da ciência, a questão do positivismo. Ela fez uma crítica ao positivismo, que é natural, né, da visão dela. Sim. Foi um trabalho muito bom, muito fantástico. Ela apresentou, eu fiquei lá na plateia só aplaudindo, né? E o Marcos é professor do Cefet. Então, assim, eles foram meio que decisivos para mim. O Glauco também foi um divisor de águas. Só que aí, no sexto período, eu conheci o Samuel, né? Fiz uma amizade muito boa com ele. Você também estava na teoria de campos, estudando física moderna, como iniciação científica. E aí eu me aventurei pela física matemática nesse sentido. Mas assim, acabou que eu não posso negar que a visão humanística me trouxe um olhar diferenciado agora, mas agora eu estou lendo mais física matemática, né, física teórica, né, ferramentas matemáticas necessariamente. No trabalho de TCC pretende ser na área de cálculo variacional, então eu meio que mexo com a física matemática com toque de mecânica analítica, né? Como o princípio de Hamilton pressupõe um princípio variacional, então o meu TCC é meio que isso. Então eu meio que saí do ensino, mas acho que o ensino nunca sai da gente, que a gente faz estágio. Sim. Então a gente meio que leva... Então, na realidade, a sua vida acadêmica foi um mix, né? Entre a área de ensino e a parte do cálculo variacional, como você sim. cá. Em falar nisso, gente, vamos ver se a gente grava o TCC do Titi. Vai ser uma grande honra. Aliás, já está sendo, você entrevistado pelo AJ,
Então o Titi vai apresentar, bom, no decorrer da entrevista aqui, o Titi vai falar um pouquinho dessa trajetória da vida acadêmica, né? O Titi que já praticamente já está finalizando o curso, né, Titi? Graças a Deus, cara. Vai apresentar TCC, né? E se Deus quiser aí vai dar tudo certo. Ano que vem sai, né? Porque esse ano ainda estou fechando alguns conceitos. E Titi, para começar a nossa entrevista, sim. Bom, eu já disse, né, onde você nasceu, contei um spoiler aqui pro pessoal. Ah, legal. Você nasceu na Vila Valqueire, né? Nasci em Vila Valqueire e depois eu... Valqueire, nossa. Valqueire. Porque é um lugar meio em Sulacap, antes de Sulacap eu não lembro direito o que mais que aconteceu. Eu nasci em Vila Valqueire no hospital de Vila Valqueire. Eu sou carioca, mas eu não fiquei em Vila Valqueire, eu só nasci lá. Eu fui morar em Nilópolis, na Baixada. Que é um local para mim de nostalgia sempre, porque Nilópolis fez parte da minha infância. E minha família tá toda lá, né, cara, em Nilópolis, né? Minha família era kardecista, então eles meio que estão lá, ficaram lá bastante tempo, minha avó, meu avô. Eu não sou kardecista, mas eu tive minha família foi influenciada, porque minha bisavó parece que foi imigrante da Áustria. Né? Eu não tenho nada de branco, pra tu ver que eu sou meio quase indígena por causa do meu pai, né? Mas Nilópolis foi onde eu passei a minha infância. Eu estudei em Nilópolis bastante tempo. Acho que foi tudo meu primário eu fiz lá. E morei lá acho que até os 7 anos, né? Aí depois dos 7 anos eu fui para Nova Iguaçu, né? Aí foi isso, mas assim, meu local de chegada, né, de existência, né, foi em Nilópolis, em Nova Iguaçu. Entendi. E aí, bom, você falou ali que dentro da sua vida acadêmica houveram vários mix, né, como eu bem tratei, mas o que te motivou para fazer o curso de Física? Ou seja, qual foi a sua trajetória para escolher, ou se possível, quem que te motivou para fazer? Porque sempre tem ali né, um professor ali, professor de Física no meu 3º ano do ensino médio me motivou. Sim, então. Então, assim, quem te motivou a fazer o curso e por que você fez o curso? Perfeito. Na minha infância, a minha mãe sempre foi boa em física. A minha mãe fez normal, porque ela não conseguiu fazer o vestibular da rural. Na época, minha mãe não tinha... minha mãe não estudou nos melhores colégios. Minha família do meu avô era humilde, a do meu pai mais ainda, que meu pai veio de êxodo rural. Vou tentar ser prolixo, mas eu vou chegar na resposta, né? E o que aconteceu? Meu pai sempre gostou muito de matemática. Meu pai fez eletrônica básica na época do Ocidental School, que era uma excelente escola que tinha em Portugal, tinha em São Paulo também. Então, assim, alguns livros de eletricidade, de física, sempre tiveram na minha casa. E meu pai não teve oportunidade de estudar. Meu pai só teve a oportunidade de saber o que era o estudo quando ele conheceu os chefes dele de indústria. Meu pai trabalhou em chão de fábrica e os chefes dele sempre falavam sobre estudar, que era importante tudo. E o meu pai começou a estudar por conta própria. E meu pai veio terminar o ensino médio em 2012, para você ter uma ideia, quando eu entrei na universidade. Mas na minha casa era recheada de livros, tanto do telecurso, quanto livros que meu pai achava em sebo, livros de física, né, que meu pai fez eletrônica digital e básica à distância. Então eu tive um contato, e minha mãe era muito boa em física, ela sempre falava isso pra mim. E assim, no período que eu morei em Nova Iguaçu, eu ia de Nova Iguaçu até Nilópolis todo dia de manhã, que a minha mãe cuidava da minha avó, que morava em Nilópolis. Minha avó já estava ficando acamada, tendo artrose, artrite, essas doenças assim, crônicas, né, ligadas aos ossos. E assim, a minha mãe sempre me incentivou a estudar. E assim, eu estudei numa escola muito boa, chamada Instituto de Educação Santo Agostinho. Era uma escola de um pedagogo chamado Paulo Sardinha. Hoje ele fez, eu não sei se ele fez mestrado, mas ele era um cara muito engraçado assim.
ele era um cara que me incentivou na área da matemática. Ele era licenciado em matemática, estava terminando a licenciatura em matemática quando me deu aula de matemática. Ele era formado em direito e tinha pedagogia também. A esposa dele, que era a Tânia, era a diretora da escola. Ela tinha pedagogia e estava terminando letras, então ela me deu aula de português também. Então, assim, o Paulo Sardinha, a Maria Emília e a Janete, que foram professoras de matemática que eu tive durante o meu ensino fundamental, meio que me incentivaram a estudar exatas. Depois, minha mãe, meu pai o IESA, onde eu estudava, o Santo Agostinho, ele não tinha ensino médio, então eu tive que fazer o ensino médio em algum lugar. E meu pai preferiu pagar para mim o Instituto Olavo Bilac, que era uma escola particular não tão cara no município de Nova Iguaçu. E lá eu tive professores assim, excepcionais também, como o Sóstenes, que ele foi uma das pessoas que me incentivaram a fazer física. Ele foi meu professor de física do 2º ano e do 3º ano. Ele era formado na Rural. E no 1º ano eu tive um professor chamado Dalton, que ele era formado em engenharia pelo Cefet Maracanã. E assim, eles que foram meio que me incentivaram a fazer física. Eu lembro que eu tinha 3 amigos, eu tinha 2 amigos que eu sabia que iam para a área pura. Na minha sala tinha 3 que iam para a área pura. Aliás, 3. São 4, né? Mas eu fiz licenciatura em física. A Andressa, ela é professora de matemática hoje, pela Rural. Ela fez matemática na Rural, acho que tem até mestrado, se não me falha a memória. Ela entrou primeiro que eu na universidade. Quando ela terminou o ensino médio, ela conseguiu acessar a Rural. O Igor Rodrigues, que é um aluno assim, brilhante, que eu conheci no ensino médio. Não tive contato de amizade com ele muito profunda, mas era um aluno fantástico. Ele fez engenharia química. Deve ser um excelente químico. Fez intercâmbio na Alemanha e tudo. Na época que tinha os jovens talentos. Tinha um programa que você fazia intercâmbio e tudo. E a Isabela Renovato, que era uma amiga minha de longa data, uma pessoa assim, talvez a pessoa mais inteligente que eu conheci toda a minha vida foi a Isabela. Isabela é mestre, está fazendo mestrado em biologia no Museu Nacional do Rio. A especialidade dela é bioacústica, se não me falha a memória. A gente não tem mais contato de vínculo assim tão profundo como era no ensino médio, né? Mas acho que foram essas pessoas que me incentivaram a física. Foram Sóstenes, o Dalton, e eu tive um professor de matemática assim, muito bom também. Foram 2, o Evauro, ele ficou 1 ano só com a gente. Ele deu aula só no 1º ano, depois que ele conseguiu um concurso, não me lembro. E eu tive o Evauro, se não me falha a memória, ele é formado em ciência da computação, mas ele dava aula de matemática. E eu tive também um professor assim, que ele talvez me fez amar matemática. Por que pareça, pouca gente sabe, mas eu ia fazer matemática, não física. Foi o Jorge Berriel, que foi um professor de matemática que eu tive, também excelente. Ele era formado no FRJ. Era um cara assim que as aulas dele eram fantásticas, assim, era um cara fenomenal, explicando, trabalhando com os conteúdos. Mas foram essas pessoas que me incentivaram a fazer física. Não tive inspiração científica, não. Assim, de cientistas, né? Mas na época eu era mais jovem, não tinha muita maturidade para saber, né, refletir o que seria ciência, né? Eu gostava do Newton, do Einstein, né? Tinha o Tesla, acho que são os memorandos mas eu não tinha um cientista que eu admirava, não. Cheguei a ler as contribuições do Einstein, mas nada muito profundo, igual eu estou vendo agora, na faculdade. E aí o que acontece? Bom, você já até respondeu que não tem um cientista que assim, pelo menos que mais admira. Depois sim. Porque, hoje a gente tem, o Newton era o cara, Einstein era o bichão, podemos assim usar grosso modo, né? Mas qual que é assim, pelo menos o que você mais admira? Pode ser um atual também. Não, então, porque nós físicos sempre, por exemplo, eu gosto muito de Newton, né? As teorias ali de Newton, de Galileu também, até mesmo pela história dele, que ele teve em uma época, né, em que a ciência era vista como, né, algo
provavelmente, como é que podemos dizer, algo que talvez não fosse bem olhado, bem observado, né? E aí eu gosto pelo menos dessa parte de Galileu, né? Mas aí qual que você mais admira, até mesmo para falar, e por quê? Qual que é o detalhe ali, a característica que te leva a admirar esse cientista? Pode ser também de diversas áreas. Então, né? hoje eu tenho 3 cientistas que eu gosto, assim, admiro bastante. O Arthur Ávila, por ser brasileiro, né? Eu acho que o Brasil ele necessita de ser investido, ser lembrado. O Arthur Ávila, ele é uma pessoa que se dedicou muito à matemática, teve trabalho, é uma pessoa sincera. Ele diz às vezes que não gosta de certas coisas, né? Ele foi até entrevistado pelo Jô Soares e ele mesmo falou: tem certas partes assim de demonstração que eu não gosto de ler, que é natural, né, cara? A gente vai também, todo cientista, né, é obrigado a ler tudo e tudo, né? Mas ele foi um cientista, para mim, na minha opinião, que foi uma pessoa é um ser humano inspirador, o Arthur Ávila, né? É um jovem. Tem o Fernando Codá, os dois são do IMPA, né? O Fernando Codá hoje ele está em Princeton, eu acho que o Arthur está no IMPA ainda. Eu achei que o Fernando Codá ele é da área de geometria diferencial, o Arthur Ávila de sistemas dinâmicos. O Fernando Codá, eu lembro de eu ver as aulas dele e não entender nada, ainda não entendo, né? Que ele dava aula no IMPA na área no mestrado em geometria diferencial, acho que dava até disciplina de doutorado. O IMPA hoje grava as aulas, né? Aí eu ficava assim admirado, né? Ele sabia dominava o conteúdo tão bem. E ele deu uma contribuição na área da geometria diferencial. Eu até pensei que ele iria ganhar Fields, mas não foi, né? 2 do IMPA ganhar Fields, né? O Arthur e ele. Eu achava que ele ia ganhar, mas não ganhou, infelizmente. Esses do Brasil. Eu tenho, assim, hoje eu gosto desses dois, né? Contribuições, pelo menos no Brasil, eles foram pessoas jovens que se dedicaram muito à matemática. Eu gosto do Grisha Perelman, que é o Grigori Perelman ou Grisha Perelman, né? Um russo, matemático na área de geometria diferencial também. Se não me falha a memória, também na área de geometria algébrica e análise. Ele é um cara que é meio, não sei, talvez se tiver um matemático ouvindo, eu não sei, vai me corrigir, mas eu acho que a área dele é análise e geometria diferencial. Porque ele resolveu a conjectura de Poincaré. Né? E o que eu admiro no Perelman, além dele ser uma pessoa que se dedicou a vida inteira na matemática, eu tenho, claro, divergências a isso, que eu tenho outro tipo de leitura também, mas ele é um cara que se dedicou à matemática, assim, uma pessoa voraz, um cara muito bom, um geômetra, não sei se diz geômetra, não sei, mas um cara da geometria excelente. E eu gostei dele porque ele recebeu a Fields e ele negou a Fields, por questões de honestidade. De certa forma, a matemática e as ciências em geral, pelo menos na minha concepção, que é muito pobre, eu acho que eles são um pouco injustos, porque o Perelman ele resolveu a conjectura, mas acho que foi tem um cara que escreveu antes dele um problema, resolveu uma parte da conjectura, não me falha a memória, mas eu sei que era para receber o prêmio a ser para os dois, mas acabou sendo para o Perelman porque ele resolveu. Então, sim, acho que o Perelman ele não aceitou porque ele era um cara extremamente honesto. Pelo menos isso eu admiro nele. Outra pessoa que eu admiro é o Landau. Tem os livros dele que trazem dor de cabeça, mas o Landau foi uma pessoa que eu admiro. Conheço pouco da história dele, mas o pouco que eu conheço me impressiona. Eu admiro o Landau pela qualidade acadêmica que os livros dele chegou. A editora Mir Moscou, uma editora da União Soviética, infelizmente acabou, mas ele, entre outros russos, meio que contribuíram muito para a área pelo menos na área de divulgação científica, na pós-graduação e na graduação. Os livros dele são de alta qualidade. E o Landau é um cara que ele meio que migrou todas as áreas da física, teoria quântica de campos, física matéria condensada. É um cara que, na minha opinião, foi um cara, acho que eu admiro ele pela inteligência dele, é um cara meio que fora da curva, né? Até o Colato estava falando isso hoje pra gente. O outro é o Colato, cara. O Colato é meu orientador de TCC, uma pessoa que eu admiro porque o Colato ele foi sincero comigo, porque assim, o Colato tem um currículo assustador, né?
né? Ele fez o bacharelado, depois fez mestrado no CBPF, ele fez o doutorado no CBPF também, em teoria quântica de campos, fez o pós-doutorado no ICTP, em Trieste, fez um pós-doutorado acho que no CBPF de novo, voltou para o CBPF para fazer pós-doutorado. Então, e deu aula na Universidade de Brasília. E o Colato ele é muito humilde nesse sentido, de que ele falou para mim, olha, eu fiz esforço, eu não sou gênio, não. Então, isso me trouxe uma tranquilidade, né? Que a gente olha para certos doutores, é natural. Sim. Não que todo doutor em física é arrogante, mas às vezes a gente acha que a gente não vai chegar no patamar dele, e o Colato meio que me trouxe tanta naturalidade, só que ele falou para mim, né, cara? Cara, vai ser para você chegar assim, não, ele não quis dizer para ser pejorativo, né? Mas tipo assim, para até chegar onde eu consegui chegar, eu ralei muito e é possível você conseguir. Então eu acho que isso me tocou muito. Eu acabei escolhendo ele para ser meu orientador, porque eu tive as matérias que eu mais gostei no curso, eu fiz com ele, que foi Física Moderna 1, Mecânica Analítica, Teoria Eletromagnética, né? Tópicos de elétron. Agora estou fazendo tópicos de física contemporânea com ele. Então acho que ele foi uma pessoa que meio que deu um divisor de águas, acreditou no meu esforço, pelo menos, né? Talvez seja porque ele viveu isso também, né? Exatamente. Não é que é pressão da vida acadêmica, né? Mas sentiu na pele também o que provavelmente você está sentindo, né? Que é fazer um TCC, que é... Então, assim, compartilhar essas ideias e esse ambiente que você já está vivendo agora, né? Que é esse finalzinho de curso e tudo mais. O Colato ele fala que ele não é fora da curva, né? Mas ele fez quase o Landau todo no mestrado. Então, assim, talvez seja. Ele é um pouco fora da curva também, eu posso negar. Foi aluno do Elael, né? Todo aluno do Elael é fantástico. Sim, claro. Bom, mas aí você contou dessa parte da trajetória. Então, o que te motivou dentro da trajetória da sua vida fazer especificamente licenciatura? Por que não bacharelado ou por que não, enfim, outro curso? Tá, vamos lá. Dentro de matemática, por exemplo. Sim. Eu na verdade, eu queria fazer matemática, né? Eu queria fazer matemática. Eu comecei fazendo um curso de análise de sistemas numa faculdade chamada IST Rio, que agora é a FAETERJ, que em Petrópolis tem um polo em Quintino também. Eu estudava em Quintino. O corpo docente, assim, excelente, cara. Eu me arrependo de ter saído de lá, né? Mas depois eu vi que não era aquilo, entendeu? Eu sempre gostei do magistério, porque quando eu estava no ensino médio, eu ajudava amigos meus. Mas a gente ajudava, né, cara? A física do ensino médio era difícil pra gente naquela época. Hoje é razoável, não é tão difícil, né? Comparado aos livros que a gente tem aqui, realmente a física do ensino médio acaba tendo a gente tem uma facilidade, porque a gente vê isso todo dia, né, cara? Não é igual a eles, né, que vê o primeiro contato. A gente já está contato daqui a 3 anos de contato com exercícios, né, com questionamentos, com teoremas, conjecturas. Mas foi um desejo docente. Minha mãe me influenciou muito também para mim ser professor. O meu pai queria que eu fizesse engenharia. Só que o meu pai tem um pouco de trauma de indústria. Meu pai ficou 20 anos numa indústria, né? Então ele meio que falava, se você for trabalhar numa indústria, entra por cima. Mas eu acabei decidindo o magistério por gostar. Eu decidi ser professor mesmo. Acho que foi mais ou menos isso, cara. Eu fiz eletrotécnica na FAETEC, conheci amigos, trabalhei em obra, pouca gente sabe disso, fui pedreiro. Foi muito bom. E depois eu fui para análise de sistemas, aí saí, aí depois eu entrei em física aqui, eu acho que eu cheguei a passar no IFE para matemática, mas não fui. Por que eu não escolhi o bacharelado, cara? Boa pergunta, não sei também. Não sei porque eu não fui. Eu acho que o Davi fala que um bacharel, só com bacharel, não é nada. Infelizmente, porque eu digo isso não de forma pejorativa, mas porque o Brasil ele não, meio que não compra o bacharelado, né?
E para você ser um físico, você tem que fazer um mestrado, no mínimo. No Brasil é assim. E olha que você faz o mestrado para dar aula. Sim. Entendeu? Na faculdade, pelo menos. Aí você tem um salário razoável, tudo. Né? A licenciatura já faz você ir para o campo de trabalho mais rápido. Né? Até antes de formar, alguns já dão aula, porque não tem professor de física, né, de matemática. É um bom emprego, né? Não tem... Ser professor não é tão ruim assim, né? Sim. Bom, e aí você contou um pouquinho dessa... Vamos agora fazer um paralelo aí com a nossa conversa. Você falou um pouquinho da parte do... Bom, um pouquinho da área que você gosta, da conexão aí com o cientista que você mais admira. E aí eu vou jogar um pouquinho para o ponto do nosso professor aqui, que é o Colato. Qual a área que você mais gosta ou que mais se identifica dentro da física, né? Boa pergunta, cara. Eu ainda estou me decidindo, cara. Mas eu Depois de quase terminar o curso, a gente fica com dúvida, porque tem tanta coisa interessante, sim, né? E eu acho que a minha área de interesse hoje é a física matemática, que é o livro do Butkov, né? Os métodos matemáticos. Eu acho interessante por causa da beleza estética das equações, de como você, por exemplo, o cálculo variacional, ele tem um fundamento filosófico, matemático, metafísico. E isso me trouxe acho que me satisfez. Acho que também por toda a leitura que eu fiz durante a faculdade, eu fiz leitura de ascética e mística cristã, um pouco que acaba sendo um pouco metafísico para um curso de exatas. Não que eu sou um expert em leitura disso, mas eu li um pouco, li alguns autores, né? Francisco de Sales, Tomás de Kempis, né? Francisco de Assis, são místicos da igreja. Santo Agostinho li algumas coisas. E assim, por exemplo, o princípio da minimação, ele necessita de um argumento metafísico, de uma reflexão metafísica. Sim. Mas ele tem uma beleza matemática fora de série, né? Porque ele meio que o Hamilton usa o princípio da minimação como como um método variacional. Então você puxa o cálculo variacional como ferramenta de trabalho. Então eu acho que isso me trouxe uma beleza. Infelizmente eu não tive tempo de ler o livro do Butkov inteiro, porque é um livro enorme e um livro denso também. Sim. Não dá. Você tem que muitas vezes ler alguns capítulos dele, como funções de Green, método variacional, que é muito usado pelos físicos, né, de algumas áreas, não são todas. Acho que a física matemática hoje me traz uma satisfação de vivência, de alegria na hora de estudar, né? Então acho que por isso que eu escolhi como tema de TCC, né? Como um tópico da mecânica clássica, que hoje a gente chama de mecânica analítica, né? Sim. E Titi, bom, você falou ali que só para engaixar na próxima pergunta, você falou que tiveram várias leituras, né? Você teve várias leituras, inclusive da ascética e mística, né? Em cristã, inclusive. Cristã. Bom, você é considerado cristão protestante, né? Sim. Calvinista, aliás. Calvinista, aliás. Não, o calvinismo eu digo de brincadeira, mas eu creio nos 5 pontos. Não tenho leitura de Calvino, mas a filosofia de enxergar da graça comum, da eleição, meio que eu tenho uma aderência, né? Mas não considero calvinista, acho que é um rótulo. Eu sou cristão, mas tenho uma aderência reformada por causa de amigos, por me mostrar como é interessante. Estou numa igreja reformada, histórica, batista, né? Na minha igreja não é uma igreja que fica presa a esses questionamentos calvinistas, pelo menos. Mas... Bom, e dentro desse contexto, como é ser um cristão fazendo física? E se você teve um preconceito? Não digo isso porque, né, às vezes olhando de fora, um físico que acredita talvez no Big Bang ou, enfim, em outras teorias que não falam da existência de um Deus, né? Como é ser cristão dentro do curso de física e se você teve um preconceito com isso? A pergunta é difícil. No começo,
Eu fiz física pelo desejo de conhecer o universo. Eu sempre tive, eu sempre tive duas curiosidades, de conhecer o universo e conhecer a mim mesmo. A física me ajudou a conhecer um pouco do universo, né? E as escrituras sagradas me ajudou a conhecer um pouco de mim mesmo. Mas ser cristão na faculdade é fácil. Pelo menos agora que eu estou meio que tentando me resolver como pessoa, né? Estou tentando fechar minha personalidade. A gente está sempre em mudança, né? Então acho que mas assim, não é tão, pelo menos aqui no Cefet, não foi tão difícil para mim. Eu tive professores super tolerantes, não tive professor intolerante. Claro que há alguns que falam alguma coisa ou outra, né, que não concordam tudo com o cristianismo, né, com algumas polêmicas. Mas isso eu acho que é razoável. Todos nós pecamos, né, então eu não posso me dar aqui o aspecto de santarrão aqui, né? A gente está aqui pela graça, vivo pela graça de Deus. Se almejamos o vestibular tão disputado na federal, é pela graça também, tudo é pela graça de Deus. E eu tive bons professores, tive professores cristãos, professores pastores, aliás, de física. Aqui mesmo tem um pastor e um professor, ele sabe dividir. É difícil dividir, né? Assim como é difícil dividir visão de mercado, né? Que hoje é tão polêmico isso, né? Nas universidades públicas. Então a gente meio que eu aprendi a ter mais tolerância lendo as escrituras sagradas, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que as escrituras sagradas vão meio que te rudimentar, pelo menos na minha concepção foi diferente. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ouvir as outras. Então, quando a pessoa, um ateu, veio conversar comigo, né, até um amigo meu aqui, ele é ateu, ele veio conversar comigo, ele me viu com a Bíblia, ele veio fazer algumas perguntas, e eu ouvi ele, de boa, assim, conversamos e tudo. Eu tenho amigos ateus aqui, as próprias Esther, eu digo a Esther porque eu tenho um contato com ela mais próximo, e ela não se importa de eu falar dela. Mas a gente teve várias conversas sobre isso, várias, né? Porque a Esther, ela é ateia e ela gosta da filosofia do Sartre, que meio que trabalha com a questão da finitude. E eu sou cristão e acredito na infinitude, eu acredito na existência da alma, né? E ela vê a matéria como matéria em movimento, né? Como ela tem a chave hermenêutica do materialismo histórico, então ela tem uma visão diferente de mim, mas a gente conversava super de boa, assim, conversávamos e tudo. Ela botava o ponto de vista meu, botava o ponto de vista dela, e assim, com ela, com as conversas que eu tive com ela, que foram muito marcantes. Teve um dia que a gente estava conversando sobre a cultura africana e tudo, e assim, sempre com ela eu gostava muito de ouvi-la. Hoje a gente está meio distante, que a gente não faz tantas disciplinas juntos, né? Mas muitas conversas com ela me marcaram, muitas mesmo. Tanto nas de reunião como nas que a gente tinha só eu e ela. As poucas conversas que eu tive com ela foram muito marcantes para mim. Então isso me trouxe. Eu sempre perguntava as coisas para ela, assim, sobre feminismo, que ela é uma ativista feminista. Então eu fui ganhando, fui aprendendo com ela, ouvindo, sabe? Então acho que o grande segredo do cristão na universidade, eu acho que ele saber ouvir e ele vai ser ouvido também. Porque quando a gente ouve o diferente, que diverge da gente ideias, quando a gente vai falar, ele está disposto a nos ouvir também. Isso é legal. Se a gente começar a debater, a entrar na raiva, na ira, acaba que a gente não consegue evangelizar como é o nosso chamado, né? Com certeza. Bom, Titi, você teve algum preconceito, assim, só por ser cristão? As pessoas de mim ou eu com a ciência? As pessoas de si. Acho que é mais... Não, acho que não, aqui eu nunca tive problema, não. Nunca sofri preconceito, não. Eu sofri algumas piadas. Professores já me questionaram também, mas nada que eu levei para o lado pessoal. Eu acho que era justo eles me perguntarem. Mas
É porque eles sempre criticam a teologia da prosperidade. Mal eles sabem que na própria igreja evangélica a teologia da prosperidade também é criticada. Não, sim. Então, e muito, né? Acaba que por eles não estarem numa igreja compromissada com as escrituras, acaba que eles acham que toda igreja tem a teologia da prosperidade, né? Tem esses problemas teológicos, né? Enfim, aí acaba que eles generalizam, e quando eles vão vendo que até a igreja critica a própria teologia, até uma igreja critica a teologia da outra. Sim. No caso da teologia da prosperidade, critica para que ela volte às escrituras, não de uma calvinista para uma arminiana, que isso aí é desnecessário. E Titi, bom, só para finalizando aqui nosso bate-papo, saindo um pouco da vida acadêmica, indo pro lado pessoal, entendeu? Não vai sair pancadaria aqui, se Deus quiser. Bom, como é que foi então a tua juventude? Conte um pouquinho. Você teve um tratamento, né? Tive, tratamento pesado, cara. Pesado. Conte um pouquinho com a gente, só para... Tá, vai ser legal. Essa parte é uma parte que eu gosto de falar. Acho que é a parte que foi o divisor de águas na minha vida mesmo. Eu entrei na faculdade em 2012, em 2013 eu tive um tumor na perna direita, né, que foi um sarcoma de Ewing, que é um tumor raro para os médicos oncologistas. Aí depois, em 2014, eu tranquei a faculdade, aí fui me tratar no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, né. Eu tive um tumor raro e eles falaram que era um tumor muito agressivo. Aí eu fiquei de 2014 até 2016 no tratamento. Eu terminei o tratamento em maio de 2015. Depois do meu aniversário, eu tive alta do INCA na questão de controle. Eles não podiam mais tratar de mim porque eu já estava quase um Avengers, né? Eu já estava quase um vingador de tanta radiação e remédio que eu tomei. Eu estava quase um mutante, assim, digamos, né? E aí foi assim, foi um período de ensinamento. Graças a Deus eu consegui tirar vantagens desse sofrimento. Mas foi assim, o câncer eu tive dois grandes. Então assim, no INCA eu tive, graças a Deus, cara, eu consegui eu tirar vantagem do sofrimento, né? No período de 2014, no final de 2014, eu fui acometido de uma depressão profunda, que era até os médicos falam que é absolutamente compreensível. Mas essa depressão, ela ficou até 2017 comigo, cara. Então no meio do meu tratamento eu tive depressão profunda. E tratar câncer e depressão foi muito complicado para mim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tive apoio de psicólogos no INCA, tive apoio de psiquiatras. E assim, o Cefet meio que me ajudou, cara. Quando eu cheguei aqui com os papéis, o pessoal da administração eles anexaram os laudos e tudo. Aí em 2016 eu voltei para cá, fazendo uma disciplina, e eu tava na época, eu tava ainda com resquícios de depressão profunda também. Então eu estava fazendo só uma matéria só. Aí fiquei em 2016 até 2017 em terapia, psicoterapia, né? Aí depois, em 2018, aí no começo de 2017, eu comecei a fazer algumas matérias de exatas, né? Porque eu não tinha cabeça para estudar números, estava em depressão profunda, não dava para estudar. Dava para estudar humanidades. Não que seja desnecessário, mas porque a humanidade faz você refletir sobre você mesmo, né? Sim. E te dá a síntese é razoável. Para mim, na época, as ciências humanas foi uma espécie também de remédio. Aí foi aí que eu tive contato com a filosofia. Eu tive um professor fantástico, que foi o Celso, que é professor de sociologia aqui. Ele dava na época, não sei se ele está dando mais, políticas educacionais. Sim. Então eu tive contato com ele. Foi aí que eu tive contato mesmo assim com Platão, né? Os diálogos socráticos, né, que o Platão escreveu, né, sobre Sócrates. Aí tem até aquela dúvida, né, se Sócrates é um personagem, se foi um ser real, né? Mas enfim, isso aí é para outra história. Mas eu acredito que o Sócrates existiu, só não escreveu, felizmente. Quem escreveu foi o Platão. Aí foi que eu tive contato com a filosofia perene também, né?
tive contato com, além da filosofia grega, eu tive contato com a filosofia perene. A filosofia perene, aliás, é complicada, ela tem desdobramentos. Para um cristão, a filosofia perene tem que se pisar em ovos, né? Aí, depois, em 2018, eu meio que... em 2018, assim, eu já tive meio que alta da terapeuta, no meio do ano de 2018. Aí eu já estava fazendo cálculo 3, já tinha eletromagnetismo, métodos matemáticos 2, na época eram equações diferenciais. Aí eu comecei a estudar, né? Aí foi aí que eu tive contato com a Esther e com o Marcos, que eu comecei o PIBID. Aí foi aí que eu comecei a estudar, comecei a me dedicar ao ensino de física. Mas assim, voltando para o tratamento de câncer, foi engraçado o tratamento de câncer, cara. Teve várias coisas interessantes. Primeiro que quando eu fui para o INCA 1, que eu estava com depressão profunda, teve um aluno do Cefet que eu encontrei lá, que foi o Rodrigo. O Rodrigo Vieira, até ele tem o mesmo sobrenome que eu. O Rodrigo estava levando a tia dele lá, a gente se encontrou. Ele ficou com receio de falar que me encontrou lá, ele contou para algumas pessoas, a Tayana soube que ele me encontrou lá. E eu até fiquei engraçado, que eu olhei, eu falei, Rodrigo, ele me olhou assim, eu tava careca, quase irreconhecível, né? Porque a gente muda mesmo, né, cara? E aí ele até me reconheceu, e caraca, Thiago, tudo bem, isso aqui, tá bem e tal, conversando e tudo. Aí eu mostrei o tratamento que eu tava fazendo, na sala, porque quando a gente tá com câncer, né, o hospital fica quase uma casa. Aqui eu faço, tipo assim, aqui é a cozinha, aqui eu faço radioterapia, no outro hospital eu faço quimioterapia. Aí foi interessante. Mas assim, cara, foi um tratamento difícil para vários aspectos, porque a gente muda, né? No tratamento a gente muda, então eu menti para mim mesmo, né? Porque até a psicóloga falou assim para mim: quando você se olha no espelho, você se reconhece? A gente sempre quer dar uma de forte, né? Eu falei, não, eu me reconheço. Mentira, não estava me reconhecendo. Realmente é estranho isso. Porque tinha horas que eu me olhava no espelho, o que está acontecendo? Eu tô careca, né? Eu ganhei muita massa, fiquei enorme, porque é muito soro, né? A gente quase não faz exercício. Alguns emagrecem, outros engordam. Eu engordei muito. Aí, engraçado que na sala de quimioterapia que eu fiz no INCA 2, tinha uma amiga minha, a Emily, ela não veio a falecer, graças a Deus. Eu tive outros amigos que faleceram. Até faço um tributo aqui ao Emerson, a Késia e a Berta, que faleceram. E alguns eu não cheguei a ver mais. Eles foram para outros hospitais e a gente fica sem contato, né, infelizmente. Mas esses 3 foram pessoas que me marcaram bastante, foram amigos de sala, de quimioterapia, e eles vieram a falecer, né, esses 3. Mas a Emily é aluna da UF, a gente fazia quimioterapia juntos, né? E o pai da Emily era professor do Cefet, Maracanã, professor de pós-graduação. E até foi um fato curioso que a gente começou a conversar. Ele, tu faz física onde? No Cefet. Ele, eu sou professor do Cefet, a gente começou a conversar. Aí na época o diretor daqui era o Bittencourt, e ele conhecia o Bittencourt, né? O Bittencourt é uma figura, né? Ele é um cara excêntrico, inteligentíssimo também. Então aí foi um tempo interessante para mim, assim. Tem várias coisas, experiências que eu tive, eu estou só fazendo um recorte. E acho que foi isso, cara. Assim, eu acho que assim, entre o câncer e a depressão, eu acho que a depressão foi mais pesada para mim, pelo menos, né? Eu sempre fui uma pessoa frágil, né, cara? Então acho que a depressão me trouxe como é que eu posso dizer? Acho que foi mais pesado nesse sentido. Mas nada que me impressionasse, assim. Graças a Deus eu tive apoio da igreja, né? Tive apoio das escrituras sagradas, de grandes amigos também que me ajudaram muito, me socorriam. Tinha crises, eu cheguei a chorar por semanas, cara. Isso foi um negócio assustador isso. Mas aí hoje eu já compreendo. Hoje na igreja, que a igreja evangélica ela tem hoje ela está meio que trabalhando isso melhor, a questão do suicídio, a questão da depressão também, né? Então eu acho que eu fui uma experiência também para a igreja e para mim mesmo, né? Porque a igreja teve que lidar com um membro depressivo e eu tinha que lidar comigo mesmo. Então acho que foi uma experiência para eles e para mim.
Eu não tive nenhum problema. Eu fui de uma igreja pentecostal, né, cara? Então a igreja pentecostal, a única forma deles me ajudarem era orar minha cabeça. Hoje eu estou numa igreja histórica, batista, mas eu era de uma igreja pentecostal. Era o único jeito deles me amarem, era dessa forma. Aí foi foi isso. Eu tinha um amigo, o obreiro Jorge, cara, que quando tinha o culto de unção, ele vinha logo na minha cabeça, assim, cara. Era engraçado, né? Ele vinha orar na cabeça, ai, em nome de Jesus, sai depressão, sai. Mas isso pra mim foi ótimo, cara. Eu sei que foi uma forma deles me amarem, então acho que foi razoável. Eu não rio, a gente brinca, né? Mas foi uma forma engraçada deles me amarem, né? Mas as orações dele fizeram todo o sentido, assim, pra mim, né? Mas fora isso, tá rindo, né? Tá rindo que tu é de uma igreja pentecostal, né, Ju? Então você sabe como é que eu trabalho lá. Mas Mas eles iam na minha casa conversar. O Lucas, um amigo meu, que a esposa dele era uma bailarina. Então ele ia muito na minha casa conversar comigo para ver como é que eu tava e tudo. Acho que foi isso. Isso aí, Titi. Bom, a conversa está muito boa. Queríamos saber mais aí Agradeço. Essa longa história aí de 26 anos, né, Titi? 26 anos nas costas, cara. 26 anos nas costas, né? E, bom, só para terminar, Titi, o que você falaria para os nossos ouvintes aí, talvez falando da persistência acadêmica deles, provavelmente alguns que estão ouvindo aí devem estar no ensino fundamental, no ensino médio, ou talvez até mesmo cursando, graduando dentro de uma faculdade, não necessariamente da física. Difícil, cara. Essa aí eu não estava preparado, não. Essa daí eu não botei no script, Essa aí eu não estava preparado, não, mas vamos lá. Olha, acho que a resiliência, assim, na minha vida, acho que foi perseverança. Acho que foi uma palavra que... E acho que quem me ensinou muita coisa foi minha mãe, cara. Acho que minha mãe foi a pessoa que... Acho que ela foi responsável pela minha formação. Então acho que uma das coisas que eu tento fazer, acho que é tirar vantagens dos momentos de dores. Né? Eu tenho uma tendência depressiva, né? É claro que isso é de personalidade, a psicologia explica isso. Então acho que o ensinamento que eu digo é você tirar vantagens da dor, do sofrimento. É difícil fazer isso, não é fácil, não é simples. Eu digo por experiência própria, mas quando você consegue, tudo vira flores. Porque tanto a alegria tem uma estética, né, uma beleza, mas o sofrimento tem também. Isso eu enxerguei por experiência na pele. E não digo que sou melhor do que os outros por isso. Eu digo que eu puder ajudar, eu estou sempre disposto. Claro que eu tenho muitas limitações mentais ainda estou me tratando ainda, mas o que eu puder ajudar, acho que a ideia é essa. Eu ajudei, assim, eu tive ajuda no INCA e ajudei. Hoje eu consigo ajudar algumas pessoas e outras eu erro também por não ajudar, por limitações mentais, psicológicas. Então aí eu tenho muitos erros ainda a serem adestrados, não adestrado é uma palavra meio ruim, mas serem moldados. Acho que a gente é um caminho de perfeição, né, que a gente tenta fazer. Pelo menos o cristão ele tenta, como você sabe, fazer esse percurso de chegar à estatura do homem perfeito, né? Mas acho que o ensinamento que mais me marcou foi esse, cara, de você tirar vantagens no momento de dor. É difícil, João, porque assim, no momento de dor a gente não consegue enxergar as coisas com muita nitidez, entendeu? Então acho que eu consegui, graças a Deus, lendo Eclesiastes também. Eclesiastes 7 fala muito sobre isso. Eu lembro de ter, cara, só para terminar aqui, termina a minha fala, eu lembro de viajar nos ônibus para o Rio de Janeiro.
E por incrível que pareça, cara, eu comecei a conseguir ver beleza no sombrio. Porque eu fazia um percurso ali no Inca 2, é um bairro sombrio, que é não sombrio no sentido de trevas, mas sombrio no sentido de mendicância, de grafite com crítica social profunda, de ser um bairro ali, o Santo Cristo, um bairro meio que jogado. Então eu comecei a ver beleza naquela área ali, não uma beleza de vivência, mas uma beleza estética de proveito, de ensinamento. E uma pessoa que consegui fazer de pensar igual foi o David Lynch, que ele é um cineasta que trabalha com essa beleza no escuro, como ele fez o Eraserhead, que é um filme surrealista, mas não que trabalha nesse sentido, do sujo, né, do sombrio, mas o Elephant Man dele foi um divisor de águas, pelo menos nas artes, que me fez pensar. Aí eu comecei a ver que meio que alguém que pensava um pouco parecido comigo vê beleza, nesse ponto de vista. Mas o ensinamento que eu digo é esse: tentar tirar vantagem do sofrimento. Para os físicos, para os formandos aqui, eu digo disse na área pessoal, agora dizendo na área mais matemática, física e tal, é que a gente tem duas ciências, né? As ciências humanas e as ciências exaustas. Né? Como disse a Natália, essa é uma frase da Natália, as ciências exaustas. E assim, se esforce que é possível. A física é um curso difícil, mas não é impossível. Se esforce que você chega lá. Isso aí, Titi. Agradeço. Titi... É uma grande honra ter o Agil como mentor aqui. Eu, mentor, né? Titi aí que curte anime também. Gente, isso daí é só no Jutsu, né? A gente faz um podcast disso aí. Só do Titi do Naruto junto com a física, Naruto aí, Titi que... Falar nisso, tem um blog, né, Titi? Pessoal, né? Qual que é o nome do blog aí? Deixa o teu marketing também. Legal. O blog tá parado. Tem algumas pessoas que trabalham comigo. A Stephanie Corletti, que é estudante de letras. Wanderson Mendes. Hoje ele é pai, aí tá terminando a licenciatura em História. Um abraço pro Theo, que é o filho dele, lindo. O Samuel tá trabalhando comigo também, escrevendo, né? E tem eu. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que são só essas pessoas que escreveram comigo. O Samuel, eu, Stephanie e o Wanderson. Que a gente chama de carinhosamente de Woody, né? Woody calvinista 5 pontos. Ele que me mostrou a doutrina calvinista reformada. E eu escrevo um blog chamado Células Azuis Junto. É um blog, eu não sei, porque faz tanto tempo que eu acho que é Blogspot, não sei direito. Acho que é Blogspot, se eu não me engano. Eu deixo o link. Põe na descrição. Tá igual dá voadora no like, como diz os youtubers aí. Chega de voadora no like, né? Eu escrevo nesse blog, eu faço análises. Fiz análise sobre mim, fiz análise de anime, eu e o Sam. A gente fez uma análise do Omohini Poroporo, que foi um anime do Isao Takahata, que fala sobre a adolescência e o crescimento. É um filme fantástico, assim, né? Então aí eu fiz análise do Túmulo dos Vagalumes, também do Isao Takahata, que eu tava para escrever do Pokémon, do Ash, né? Que o Ash é uma pessoa que eu não admirava tanto, mas agora eu admiro, depois de 20 e poucos anos, a gente começa a ver a beleza no Ash, a beleza de atitude dele. Ele nunca vai ganhar uma liga e talvez nunca fique com a Serena. Mas ensinamento do Pokémon ele tem. É isso aí, gente. Bom, finalizando aqui o podcast, como o Titi disse aí, dá uma voadora no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. De notificações aí. Ativa o sininho, isso é muito bom. E também nós compartilharemos junto com esse daí nas descrições. Um pouquinho do blog do Titi. Que tá parado, aliás. Que tá parado, mas vai andar, né, Titi? Igual o podcast aí que ficou um ano parado, depois voltou. E hashtag Volta Daniel. Volta Daniel, é isso aí, gente, por amor de Deus. Grande abraço a todos, valeu podcast.